Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Você chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, tem bastante notícia para trazer. Infelizmente, notícias nada boa também. Mas vamos lá, ossos do ofício, vamos informar vocês aqui. Primeiro, acabou agora há pouquinho o time sub-20 do Vasco recebeu o Internacional de Porto Alegre em casa, partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e perdeu por 1-0. O Vasco tomou um gol muito bobo ali, uma bola que é cruzada pelo lado direito. O camisa 3, salvo me engano, Menezes, capitão do time do Vasco, para de correr no meio da jogada. O centroavante do Inter, que entra na segunda etapa, acelera e completa já quase na cara do Fintelman e faz 1-0. Pelo que eu ouvi do jogo inteiro, o Vasco em momento algum foi melhor que o Inter, mereceu ganhar a partida. No começo do segundo tempo, o Vasco até tentou chegar mais um pouco, mas sem lá aqueles grandes perigos, não. Teve algumas jogadas bonitas do Marcos Dias pro lado esquerdo, teve também o Arthur Salles reclamando demais, que estava jogando muito isolado. Teve uma hora que ele até reclamou, abriu o braço, que ele pegava a bola, não tinha com quem jogar. O Vasco hoje fez uma partida bem aquém. Diria para vocês até que o placar de 1-0 para o Internacional foi bem justo. O Fintelman pegou uma falta que ia na gaveta no primeiro tempo. Depois do 1-0 o Inter ainda coloca uma bola na trave. Acho até que o placar ficou um pouco barato. O jogo de volta é fora de casa e o local ainda não está definido. Lembrando que o Vasco estreia no Campeonato Carioca na próxima terça, às 10 horas da manhã, contra o Boa Vista. Bom, falando agora da equipe profissional, vou trazer algumas informações que os companheiros do Globoesporte.com apurou para o possível time do Vasco contra o Botafogo no próximo domingo, às 11h15 da manhã. Bom, a tendência é que o técnico Marcelo Cabo repita o mesmo time que jogou o jogo de volta contra o Madureira. O Hernando está novamente relacionado e o Léo Jabá, mas a tendência é que o Miranda seja titular. Ele vem agradando demais e apesar de estar recuperado, né, daquelas dores que havia sentido o Hernando, o Miranda parece que vai ganhando a vaga de titular. Tem agradado demais o Marcelo Cabo por ir bem nos combates atrás e ter uma capacidade de passe de construir o jogo por trás. Então a tendência é que o Miranda ganhe a vaga de titular. Até é bom que compensa um pouco, já que o Leandro Castan é um zagueiro um pouco mais lento. Bom, vamos falar agora um pouco de Thales Magno e Vinícius. Dois jogadores já estão treinando normalmente com o grupo. Falei do Thales no vídeo anterior, esqueci de mencionar o Vinícius, mas está incerto uma escalação, pelo menos a lista de relacionado dos dois atletas. O Rômulo, atualizando, já foi definido, ele não vai para o jogo. Era dúvida e é certeza de estar fora. O treino que vai acontecer amanhã pela manhã no CT do Almirante é o último treino antes da partida, que já é no próximo domingo. Então, bem provavelmente, o Vasco vai a campo com o goleiro Vanderlei, na lateral direita Léo Matos, na lateral esquerda Zeca, uma dupla de zaga montada aí pelo Miranda e o Leandro Castan, Matias Galarza e Andrei na frente da área, com Marquinhos Gabriel armando, aberto pelas pontas, Peck de um lado e o Morato da outra ponta, e centralizado, ele, Germancano. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar o Botafogo no próximo domingo. Quero ouvir vocês, o que vocês acharam da escalação? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, temos mais notícias para trazer para vocês nesse girão de notícias, mas antes, preste atenção aqui. Você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular, é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Preste atenção em todos os serviços que a OneFootball te dá de graça na palma da sua mão. Você pode ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, além de poder assistir jogos do campeonato alemão e do campeonato francês,
totalmente de graça de onde você estiver. Você pode ver os jogos do Paris Saint-Germain, do Lyon, do Juninho Pernambucano, do Mônaco, você pode ver jogos do Bayern de Munique, do Bayer Leverkusen, do Borussia Dortmund. E claro, você também pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Venha para o OneFootball. OneFootball é parceira do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, galera, vamos trazer uma notícia péssima aqui. É importante você prestar bastante atenção para entender do que se trata. Se isso não for resolvido o mais rápido possível, não sei nem como é que vai ficar o Vasco da Gama. O clube, inclusive, pode ficar inviabilizado. O Vascaíno não tem um dia de paz, né? Deus me livre. Vamos lá, informação dada de primeira pelos companheiros do Esporte News Mundo, o Vasco foi excluído do ato trabalhista. Vou explicar para vocês o que é o ato trabalhista, como é que ele funciona. Primeiro deixa eu trazer um pouco aqui da informação. A situação é a seguinte, o desembargador, corregedor Jorge Fernando Gonçalves da Fonte determinou que o Vasco fosse excluído do ato trabalhista, decisão tomada ali no Tribunal Regional do Trabalho. A situação é a seguinte, a alegação é que o Vasco não vinha pagando os seus funcionários em dia, recolhendo em dia o fundo de garantia e também honrando com seus compromissos de verbas rescisórias. O que ocorre é o seguinte, para o Vasco estar dentro do ato trabalhista, o Vasco assumiu o compromisso de pagar os seus salários em dia e todas essas outras demais obrigações. Fato esse que nunca acontece no Vasco, né? Desde a gestão do Campelo, Eurico, Roberto Dinamite e etc. Eu achei até um pouco estranho o Vasco ser excluído do ato trabalhista. Por esse único motivo, acho até que não era pro Vasco nunca estar no ato trabalhista, se a situação fosse apenas essa. Porém, o portal Esporte News Mundo trouxe um pouco mais de detalhes. E aí é onde a coisa faz total sentido. Vocês vão de lembrar que 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás, o Vasco demitiu 186 funcionários. E a parada é a seguinte, após o Vasco demitir esses funcionários e pagar todas as verbas rescisórias, automaticamente o Tribunal Regional do Trabalho juntou provas dessa situação e excluiu o Vasco do ato trabalhista. Além da falta de respeito e de consideração com esses funcionários que foram demitidos sem serem devidamente indenizados, o Vasco, por esse motivo, segundo a apuração dos companheiros do Esporte News Mundo, foi excluído do ato trabalhista. Então foram 2 tiros no pé. Além do Vasco ser obrigado a remanejar esses 186 funcionários novamente para o seu quadro de funcionários do prazo de 5 dias, o Vasco vai aumentar a dívida, porque não se livrou dos funcionários, o Vasco não honrou com o prazo de 10 dias do pagamento, vai ter que pagar mais por isso, e de brinde ainda ganhou uma exclusão do ato trabalhista. E quais são as consequências disso, Dieguinho? Pois bem, o Vasco tem hoje mais de 100 milhões de dívidas, ex-jogadores, ex-funcionários, e essas dívidas são negociadas dentro do ato trabalhista. Qual é a função do ato trabalhista? O Vasco pega essas dívidas, renegocia e vai encaixando dentro do ato trabalhista. Obviamente, quanto mais pessoas vão chegando e mais casos vão chegando, o montante vai subindo até que o Vasco, né, vai eliminando e quitando alguma dessas dívidas. Como é que funcionava isso? O Vasco tinha um valor mensal, não sei exatamente qual é o valor hoje, em um dado momento chegou a beirar quase 3 milhões de reais mensais que o Vasco pagava para poder estar honrando com essas dívidas. E caso o Vasco deixasse de cumprir essa obrigação, o Vasco seria excluído do ato trabalhista e naturalmente todas essas milhares de dívidas que estavam negociadas para todo mundo receber junto de maneira parcelada, todos esses processos saem do ato trabalhista e aí todas essas pessoas podem ingressar à justiça comum e cada pessoa individualmente mover um processo contra o Vasco. E automaticamente o Vasco ficaria inviável, porque teria uma penhora atrás da outra. Qualquer dinheiro que batesse na conta do Vasco seria penhorado, porque seriam milhares de processos rolando na justiça. Tudo ao mesmo tempo e toda hora um juiz batendo martelo e dando penhora contra o Vasco. Por esse motivo, o ato trabalhista é tão importante.
Inclusive, informação dada pelos copeiros do esporte no mundo, na temporada 2020, só de ato trabalhista, o Vasco pagou na casa de 20 milhões de reais para ir abatendo essas dívidas. Então esta é a cagalhopância que acabou de ser feita. Cabe recurso, o Vasco pode recorrer, mas nesse momento o Vasco tem mais de 100 milhões de reais de dívida rolando aí, essas pessoas podendo correr para a justiça e pedir um processo individual. E automaticamente o Vasco ficaria insustentável. Eu vou trazer para vocês agora a palavra do vice-presidente jurídico do Vasco, o Dr. Bulhões. Ele foi procurado pelo companheiro Fábio Torres, do vascaínos.net, e ele deu a seguinte declaração: não posso falar nada, não vou me manifestar ainda, porque o Vasco não foi notificado oficialmente. Bom, galera, o Vasco alega que até o presente momento ainda não foi notificado. Vamos aguardar um posicionamento oficial do Vasco. Como eu disse para vocês, cabe recurso. Mas, de novo, uma merda em cima da outra. Além de demitir esses funcionários sem indenizar eles da maneira correta, o Vasco agora é excluído do ato do trabalhista. A gente elogia quando tem que elogiar. A pasta de futebol vem funcionando muito bem. Os salários que começaram a ser colocados em dia, vou me elogiar também. Mas não dá para levar como um acerto ou como tá tudo legal essa situação dos funcionários. Além de ser moralmente, inclusive humanitariamente falando, num momento de pandemia, você jogar várias pessoas na rua sem indenizá-las da maneira correta, o Vasco agora está pagando pelo seu erro administrativo e foi excluído do ato trabalhista. Uma cagalhopança sem fim. Enfim, quero ouvir vocês, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. É isso, galera. Vou encerrando minha participação por aqui e amanhã, próximo da hora do almoço, entre 11 e meio-dia, o Dieguinho está chegando com mais informações. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, eu qualquer momento Diguinho volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!